Hoje nós vamos bater um papo, conversar um pouco. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre alvos do chamado primordial, né? E a disciplina do discípulo. Por quê? Porque a gente precisa detectar alguns alvos, né? Daquele chamado primordial, daquele alvo primordial do chamado, aquele que foi chamado para fazer alguma coisa para o Senhor. E a coisa que nós somos chamados para fazer é discípulos, né? A primeira coisa que nós somos chamados a fazer é discípulo. Mas, bem, vamos entender um pouco mais sobre isso hoje, sobre que alvos são esses, qual que são as disciplinas do discípulo e tal. Se você tiver alguma dúvida, a gente vai conversando, a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Mas antes de tudo, deixa eu ler esse slide, e aí a gente vai orar. Viver como discípulo de Jesus requer uma vida focada no chamado primordial e no desenvolvimento de disciplinas espirituais básicas. Ore e peça ao Espírito Santo de Deus que capacite você a cada novo dia para cumprir o seu chamado. Peça ao Senhor que as pessoas com quem você tem um relacionamento intencional se tornem discípulos de Jesus. E se você ainda não tem discipulado alguém, ore a Deus pedindo que lhe mostre pessoas. Com fé, creia que ele te responderá. Obviamente, isso aqui, a gente está falando aqui para você orar, não só agora, mas nós vamos orar agora, vamos fazer um momento de oração, para que o Espírito Santo nos capacite a cumprir o chamado que é de fazer discípulos. Nós somos chamados para fazer discípulos, e muitas vezes nós não fazemos porque nós não nos sentimos capacitados. Nós colocamos dificuldades, entendemos que é algo muito fora do comum, muito fora da curva, mas se o Espírito Santo nos conduzir e nós vamos inicialmente ter um entendimento, né? Nós teremos um entendimento mais claro a partir da ação do Espírito Santo em nossa vida, de que há, há um mandato, há uma ordem, e nós precisamos cumpri-la. E nós vamos conversar um pouco sobre como cumprir isso hoje, tá bom? Mas nós vamos orar, eu quero pedir aqui para o Rafael liberar o microfone aí, por favor, Rafa, e orar com a gente aí para a gente iniciar essa aula e orar para que o Espírito Santo nos leve a esse entendimento, de nos capacitar e de que nós possamos investir na vida das pessoas. Amém, pastor. Pai querido e Pai amado, graças nós te damos por essa manhã, Senhor Jesus. Obrigado pela essa oportunidade maravilhosa, não só de poder acordar, mas também reunidos com nossos irmãos aqui, poder participar de mais uma aula. Nós pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo nos capacite, nos dê sabedoria, meu Pai, para crescermos na graça, no conhecimento e para poder entender o que o Senhor ensinou, meu Pai, aos seus discípulos. Que é fazer discípulos, Senhor Jesus. Então, que o Senhor nos capacite, nos dê poder, meu Pai, nos dê, meu Pai, intimidades com o Teu Espírito Santo, para que possamos levar a Tua palavra também e fazer discípulos, Senhor Jesus, como o Senhor tem nos ensinado. Que essa manhã essa aula seja abençoada, que nada venha nos impedir, meu Pai. Abençoe cada um daqui que está participando, abençoe o pastor Antoniel, também está nos ensinando, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Gente, então vamos lá. É, o... Legal. Eu deixei dessa vez aqui no início para a gente já começar conversando. Olha só, o discípulo de Jesus não pode viver de maneira displicente. A vida sem um propósito pode nos levar à perda do sentido de viver. Precisamos viver de maneira relevante, pois fomos chamados para uma importante missão. Reflita sobre a pergunta a seguir e faça os seus comentários aí. Eu quero que vocês nos ajudem nesse comentário. Quais que são as implicações de uma conduta negligente na vida de um discípulo de Jesus? Olha, você é um discípulo. Quais implicações de você ou eu, de nós termos uma conduta negligente
que isso vai acarretar? Quais implicações isso vai trazer para a nossa vida? Quais? Vamos lá. Vocês entenderam a pergunta? Pode liberar o microfone aí, ou então eu vou chamar aqui, aproveitar que a gente Explica está. por gentileza aí, pastor, essas implicações aí, mais ou menos. Quais são as. Quais as implicações de uma conduta negligente? O que isso pode ocasionar, né? O que isso pode ocasionar? Se é que possa ocasionar alguma coisa boa, né? Implicações normalmente tem um entendimento de coisas negativas, né? O que isso pode ocasionar na vida de um discípulo? Uma conduta negligente. O que isso pode ocasionar na vida do discípulo? Pastor Walsh, pode falar. Talvez aí ajude a melhorar a questão aí para o Rafa compartilhar também. Microfone, graças a paz, irmãos. Amém. Irmãos, esse início aí, essa pergunta, eu quero falar porque, assim, eu vivi isso um tempo, né? Chegou um tempo aqui, e não faz tanto tempo assim, que eu me vi justamente nessa posição que está sendo colocado aí, ó. A questão de viver sem um propósito. Para mim, o que ocasiona isso é aquela questão de nós viver uma vida cristã no automático, sabe? No modo automático. Terça tem um culto, ou a célula, e no sábado, no domingo tem um culto de novo, mas aí você começa a se envolver nessas coisas como se estivesse no automático, e aí não tem um propósito, aí não tem um objetivo, e acaba que essas coisas todas vai nos cansando. Então, assim, eu acredito que a questão de viver o evangelho sem um propósito, sem um alvo, sem uma missão, sem algo assim pré-estabelecido, primeiramente, claro, por Deus, mas depois algo que mova o seu coração em prol de algo que você possa se doar e que você almeja alcançar na obra de Deus, faz com que as pessoas, primeira coisa, frieza espiritual e morte espiritual. Isso aí é o caminho da frieza e da morte espiritual, porque eu cheguei um momento que eu parava aqui e o Niel sabe que eu até comentei com ele, eu falei, não, eu preciso fazer algo que eu me sinta vivo novamente, que me traga vida novamente, porque do jeito que eu estou vivendo esse evangelho, não tenho motivação. Então, assim, eu preciso voltar a fazer algo que me faça me sentir vivo novamente, porque eu cheguei num ponto que eu pensava, não, eu preciso estabelecer propósito, eu preciso estabelecer metas, eu preciso ser desafiado novamente na obra de Deus, ou seja, eu precisava mergulhar de novo na obra de Deus e na questão ministerial e tudo isso. Então, assim, irmãos, eu acho que quando nós entendemos o propósito e nós temos um propósito em nosso coração, isso nos mantém vivo na obra de Deus e nos livra dessas implicações aí de uma conduta negligência, porque se você não tem um alvo, não tem uma meta, você vai esfriar na oração, você vai esfriar no estudo da palavra, você vai esfriar na comunhão com a igreja, você vai esfriar no seu culto que você presta ao Senhor. Mas quando você está movido por um propósito, irmãos, aí é uma vida totalmente diferente em todos esses aspectos e isso acaba que nos blinda se torna para nós uma proteção contra essas implicações da falta de oração, da falta de comunhão, da falta de dedicação nos estudos, porque viver sem propósito é uma coisa bem complicada. Você não vive, você apenas existe. Eu vejo assim. Muito bom. É isso aí. Que isso ocasiona, né? Pode falar, Rafa. Eu acho que, também pegando o gancho que o pastor falou aí, mas eu acho que a principal aplicação é você não ter uma vida com Deus diária, né? Você não tem motivação nenhuma. É como ele falou, você fica no automático. Poxa, tem que ir pro culto na quarta. Domingo tem escola bíblica dominical. Se eu não for, as pessoas vão ver que eu não tô participando. Mas quando você tem uma vida com Deus contínua no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, acaba sendo automático. O seu querer de buscar a presença de Deus, ele é contagioso. O seu querer de querer fazer discípulos
é contagioso. E ainda mais quando você pega o seu querer até de assistir esses filmes que estão a Forja, essas coisas, ele vai também incentivando você não só a fazer discípulos, mas entender quais são as características de ser um discípulo de Jesus, né? Que são muitas coisas, né? Então, envolve, quando você coloca a sua vida com Deus, envolve renúncia, envolve perdão, que é uma das coisas que tem sido muito falado, envolve tudo. Então, isso vai contagiando você e fazendo você buscar cada dia mais a presença de Deus, não no automático, mas principalmente no querer. Pastor Washington, você levantou a mão de novo? Isso mesmo? Não, irmão, foi sem querer aqui. Ah, tá. Eu vou tentar abrir aqui um pouquinho mais também. Veja só, o que o pastor Washington falou. Pois não, que eu. Antes de eu colocar a minha consideração aqui, pode falar. Eu? O que? Você está me ouvindo? Nós não estamos te ouvindo aqui. Pessoal, os demais, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, pastor. Você sim, Niel. Então deve ter dado algum problema na conexão com o que eu lá. Então, até ele restabelecer aí a conexão dele, que ele está tentando falar lá, não está conseguindo. Até ele estabelecer, depois a gente escuta ele. Então, eu vou fazer uma consideração. Eu concordo com tudo que vocês disseram aqui. De fato, quando a gente não tem um propósito, a gente entra no automático, isso traz algumas implicações, né? Porque isso traz uma certa negligência com o propósito de Deus na nossa vida, com o chamado de Deus na nossa vida, e traz essas implicações, frieza, morte, porque você não se move por um propósito, você entra no automático, você fica numa relação mecanizada com o Senhor e com o Evangelho. E aí nós substituímos trabalhos para a instituição como se fossem trabalhos para Deus, né? Beleza, Keu? A gente só finalizar meu raciocínio aqui. Aí você também já compartilha aí. E só que quando a gente entra nesse ciclo vicioso, né, de viver no automático, relação mecanizada, trabalhar para a instituição como se estivesse trabalhando para Deus, né? Quando a gente entra nisso, a gente entra em uma conduta negligente, porque a gente faz aquilo apenas que nos mandam, né? Aí o Jesus vai falar que isso é um servo inútil, né? Aquele que só faz aquilo que lhe pede, mas a gente entra. Ah, o meu líder pediu, então eu faço. Se ele não me pediu, eu não vou fazer nada. Só que o reino de Deus não consiste nisso, né? E aí, qual que é uma implicação que eu acho que é muito complexa, que é muito ruim para nós, que a nossa negligência como discípulos traz uma implicação ruim para o reino, porque nós desenvolvemos menos discípulos para o reino, menos pessoas que desejam também discipular outras para o reino, e aí vira um efeito dominó. Eu não faço, o outro também não faz, o outro também não faz. Aí nós desenvolvemos membros de igreja e não discípulos de Cristo. E quando a gente não tem uma vida movida por propósito, com entendimento claro, relacionamento sincero com Deus e verdadeiro com o Senhor, uma vida de devocional, uma vida com Deus, uma vida de... Vamos falar tudo isso aqui hoje. Isso acaba trazendo implicações para a comunidade de fé, certo? Porque quando você não vive como discípulo, você vai viver como os discípulos de Jesus, que estavam aprendendo, querendo ser o maior do que o outro. Você traz um monte de implicações somente pelo fato. Quando eu não cumpro de forma clara o meu propósito, quando eu tenho uma conduta negligente como discípulo, olha o tanto de implicações implica em ter uma vida morta, uma vida doente, uma vida mecanizada, olha o tanto de coisa. E isso vai trazer implicações na comunidade de fé que a gente está inserido, certo?
as pessoas que estão envolvidas com a gente na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade de fé, que é a nossa igreja. Então, tudo isso vai trazer implicações ruins, né? Diga aí, Keu. Estão me ouvindo agora? Oh, agora sim, irmão. Ah, tá. Tem um BOzinho aqui. Sobre essa pergunta falada aí, ao meu ver, tem consequências globais. Nós vivemos uma vida de crente, ou seja, já é difícil ser servo, quanto mais discípulo. Porque servo necessariamente vai seguir as diretrizes do seu mestre. E discípulo, que tem que tomar atitudes, tem que tomar lideranças, direções de líderes. Eu falo não líderes de submissão, de hierarquia, mas líderes da sua vida para tocar o que você aprendeu. Como se fosse um formando de uma faculdade. Chega um momento que você vai ter que sair do seu tutor e viver a sua profissão. Aí é difícil. É isso aí. Vou fazer uma comparação. A consequências globais. Nós vivemos uma vida de crente muito egoísta. Nós não preocupamos nem com nossos filhos se vai viver no evangelho ou não vai viver no evangelho. Nós não nem demonstramos em casa. Quando eu falo nós, eu estou generalizando todo mundo mesmo, todas as igrejas, todo mundo Sim, que eu já vi, que eu já convivi. Eu tiro o exemplo de pessoas que eu trabalho lá. Eles são crentes, eles falam que são crentes, mas têm uma vida tão levando essa parte de ser crente, tão minúscula, é tão camuflada, é como se fosse um acessório que eles colocam em alguns momentos da sua vida para demonstrar que alguma coisa fosse uma patente. Não vive, até um comandante, se não honrar sua patente, ele não é digno de carregar. Pode até parecer um Uhum. pouco forte isso, mas está muito evidenciado. Antigamente, talvez as pessoas se preocupavam um pouco mais com isso, e traz consequências de gerações, de Perfeito. formar, de formar uma geração falida, infelizmente, ou porque frustrou, ou porque não foi ensinado corretamente, ou não teve um segmento. É difícil mesmo ser discípulo, porque você tem que praticar o que você aprendeu como servo. Só que a gente não consegue nem ser servo. A gente não consegue ter uma vida contínua de leitura da Bíblia. A gente não consegue ter uma vida contínua de oração. A gente não consegue ganhar nossos parentes. A gente cria inimizade com vizinhos. Então, assim, nos dias de hoje, nesses dias de conectividade, que o seu melhor parceiro é uma tela de celular, uma tela de computador, que você pode falar o que você quiser e ele não vai te questionar, não vai te frustrar. A gente tem que voltar aos primórdios, das igrejas primitivas, que é olhar tete a tete e viver aquele evangelho que realmente que viveu a transformação. Toda transformação nós sabemos que é difícil, é uma metamorfose que não é fácil, inexplicável até para muitos. Não consegue explicar, convincentemente. Tem a explicação científica de transformar uma larva em uma borboleta, eles fazem animações em 3D, mas viver isso mesmo ninguém consegue fazer, viver realmente. Eu consigo explicar em teorias, de formas pragmáticas, de uma transformação, mas viver a transformação, aí, meu filho, o negócio é mais estreito. Então, a consequência é desastrosa se você não vigiar, se você não aprender logo cedo, e infelizmente a maioria só aprende depois já da certa idade, 50 anos, 60 anos, se aprender, porque já não aguenta mais nada, então tem que se render o que a vida nos oferece. Amém? Essas ficam minhas palavras. Rapaz, que você foi profundo agora, irmão. Rapaz, você me deixou preocupado, cara. Só fala. Porque, de fato, Misericórdia, é pastor. desastrosa. É uma. Você falou de gerações, cara. Imagina só isso. Você usou uma palavra mais popular para implicações aí, como que é que você falou? É, é de fato desastroso, cara. Assim, uma conduta negligente da vida de um discípulo, o que eu fui muito feliz ao colocar, assim, a gente acaba gerando uma geração falida, ou por, de fato, as pessoas estarem entristecidas com o evangelho, né, entre aspas, aqui com uma
um evangelho que não é o evangelho, ou porque não aprenderam. Por que não aprenderam? Porque os que eram para ser discípulo e viveram a vida de discípulo tiveram uma conduta negligente, né? Ou ensina errado, ou não ensina. É sério isso. E isso tem impactos não só na nossa vida como discípulos, como o Austin falou, que é o primeiro impacto, é na nossa vida. Só que se a gente for olhar, você vai ver que vai ter impacto na nossa família, vai ter impacto nos nossos jovens da igreja, na próxima geração de crentes. Quer ver? Vamos lá. Pastor Washington, eu não sei mais quem aqui teve essa experiência, que eu, talvez, pela idade, estou falando da idade, tá? Ariana. Mas, assim, você se lembra que nós, na nossa juventude, nós tínhamos muitas consagrações? Quem lembra disso? Meu irmão, eu participava de consagração de manhãs com Deus até umas horas, em vários lugares, em vários ambientes. Era vigília, era consagração, tarde da bênção, sabe? EBDs, tudo isso, nós fomos forjados, nós fomos forjados, ainda que de alguma forma nós não tivemos esse discipulado, assim, do tete a tete, como que eu falou assim, mas eram pessoas que nos estimulavam a vida de oração, nos estimulavam a ter experiências com Deus, nos estimulavam a ler a Bíblia, nos estimulavam a fazer jejum, a fazer consagração, a ter uma vida espiritual mais viva, né? E a gente olha muitas vezes para nós hoje, e assim, o que nós vimos falando desde do ser discípulo é tudo isso. Só que aí, né, a gente tem um alcance parece que menor, um alcance um pouco menor. Muito embora eu ainda vejo luzes no fim do túnel que me trazem esperança, né? E eu tenho tido, você tem me mostrado, gente, tem que de alguma forma a gente tem conseguido impactar pelo menos algumas com a nossa vida, com a nossa conduta, né? Com a nossa responsabilidade com o evangelho, com a palavra de Deus. Tem uma criançada que está vindo aí que tem absorvido essa realidade. Mas, de fato, uma conduta negligente pode ser que também transforme uma próxima geração falida, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, gente? Não? Então vamos para frente, porque a gente vai, como diz o outro, tem muita coisa para a gente conversar e depois a gente vai conversar sobre o que. Então, vamos lá. O pastor Washington falou, né, que viver sem um propósito. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para cumprir o chamado, né, é estabelecer alvo, certo? Estabelecer os alvos. Então, vamos lá. Alguém pode ler para mim Romanos 1,16? E outro abrir Efésios 4, 12, 13? Romanos 1,16 e o outro Efésios 4. Romanos 1,16. Alguém abriu? Pode abrir a Bíblia aí e ler para a gente. Vocês estão me ouvindo, gente? Tô ouvindo, Vocês querem que eu fale o nome, né? Eu pensei que alguém ia ler Romanos, aí eu abri Efésios. Então eu vou ler Romanos aqui. Então eu vou ler Ei, Romanos. pastor. Vamos lá. Romanos diz assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, é um alvo, né? O que é o evangelho? Poder de Deus para quê? Tem um objetivo.
Viver o evangelho tem que ser um evangelho de objetivos. Aquilo que eu preguei quarta-feira em Indaiatuba, né? Ser cheio do Espírito Santo para quê? Né? O texto de Atos 1:8 deixa muito claro. Para serem minha, ser-me-eis. Quando? Quando vocês forem cheios do poder do Espírito Santo, vocês serão ser cheios do Espírito Santo para um propósito. O evangelho é uma vida de propósito. Então, aqui, é só para lembrar que é para a salvação. Tem um objetivo, tem um alvo. Quando nós nos rendemos a Cristo e nós queremos nos tornar seus discípulos, nos tornamos seus discípulos, é com o alvo, tá? É com o objetivo. Rafa, leia aí Efésios. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida de estatura de plenitude de Cristo. Então, assim, ou de novo, aqui está estabelecido o alvo. Para que ele designa, no texto o 4:11 vai falar que ele chama alguns, ele designa, ele escolhe, ele elege, ele coloca alguns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Não é só para ter cargo, não é só para ter, não é para ter uma diferenciação de tratamento, né? Na verdade, não é nem para isso. Todo chamado de Deus para o reino, seja para exercer uma posição de que será mais cobrado, como diz Tiago, quanto mais é dado, mais será cobrado, mas não é para a pessoa se sobrepor ao outro, é para servir. Qual que é o objetivo de todos esses ministérios aqui? Né? Quais são? O alvo de todo o nosso trabalho em Cristo precisa ser o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, precisamos... Tudo no Evangelho tem um propósito, tem um alvo, certo? Veja só, para você realizar o seu sonho, você precisa estabelecer alvos. Quer ver? Porque eu se formar em ciência, não quer que você faz aí, que é tecnologia, né? Ciência da tecnologia, ele teve que estabelecer um alvo. Qual é o alvo? Eu preciso entrar na faculdade, eu preciso ficar lá 4 anos, e eu preciso cumprir todas as provas, tirar as notas boas, para que no final do ciclo eu esteja qualificado e realize o sonho de falar, não, eu sou formado em tal coisa. Assim também o pastor Washington, assim também qualquer um de nós que formos... quando nós sonhamos com a casa própria, a gente vai estabelecer alvos. Calma aí, eu vou precisar juntar dinheiro, eu vou precisar ter uma estabilidade financeira, vou precisar encontrar a casa, estabelecer meu alvo de qual casa eu quero, qual o tamanho da casa. Tudo isso é estabelecer alvo para alcançar o sonho. Uma vez estabelecidos esses alvos, será necessário identificar ou criar estratégia para conquistá-los. Que eu acabei de falar. Bem, identifiquei meu alvo. Eu quero a casa tal. Ela tem 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Então, eu tenho esse alvo. Qual é o custo desse alvo? O valor desse alvo? O preço desse alvo? Sim, a Gleice falou que precisa ter dedicação, justamente. Eu preciso estabelecer o quê? Criar estratégias. Bem, se eu estava comendo toda sexta-feira pizza, eu vou parar de comer pizza, porque 4 pizzas no mês vai dar R$200, então esses R$200 é uma parte da parcela que eu vou ter que pagar. Então, eu começo a identificar e criar estratégias para conquistar aquilo. Michael Porter, um nome importante no mundo dos negócios, disse o seguinte: uma empresa sem estratégia faz qualquer negócio. E eu diria que um discípulo sem estratégia faz qualquer discípulo, que é aquilo que o Kio falou. Cristo não nos chamou para fazer qualquer discípulo. Ele nos chamou para sermos e fazermos discípulos verdadeiros, maduros, que alcancem a medida da estatura plena de Cristo, que é o que nós lemos aqui de Efésios. E aí o verso 14 de Efésios 4 diz:
para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas mentiras dos homens, pelas astúcias invenções, tal. Aí ele vai dar. Para quê? Então, o objetivo é desenvolvermos um discípulo, sermos um discípulo maduro, para desenvolvermos discípulos maduros, para não ser mais inconstantes. Aí a gente vê muitas vezes, quer ver? Você percebe que uma pessoa tem maturidade ou não no evangelho pela constância dela. Sabia disso, gente? Porque é o que o texto está dizendo aqui. É o Efésios que está dizendo. É a constância da pessoa que vai mostrar a maturidade. E eu falo que constância não tem a ver com frequência em culto. Certo? Embora uma pessoa constante frequente os cultos, frequentar os cultos não é sinônimo de pessoas constantes. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem compreender essa verdade? Não necessariamente, ó, é assim, é lógica, é um silogismo, na verdade. Então, uma pessoa constante frequenta cultos, mas nem todas as pessoas que frequentam cultos são constantes. Certo? Vocês conseguem entender essa diferença? Então, existem pessoas que frequentam cultos, são assíduos no cultos, mas são inconstantes na sua fé. Tá? No desenvolvimento de sua vida discipular, estabelecer alvos e definir estratégias são condições fundamentais para você cumprir com excelência seu chamado primordial. Agora nós vamos ver alguns conceitos que nos ajudarão a entender melhor essa questão, certo? Assistindo o filme A Forja, se você não assistiu ainda, procure assistir. Eu pude ver que o cara tinha uma estratégia. Ele estabelecia os alvos, tinha uma estratégia, e isso mesmo, pastor Washington. Falta de constância reflete. Se quiser abrir o microfone, irmão, é só abrir o microfone aí, pedir a palavra ou levantar a mão aí, a gente, tá bom? Há um estabelecimento de alvos, há um estabelecimento de estratégias para cumprir aquilo. E ao assistir o filme, eu vi e eu vou aderir uma estratégia do filme para o nosso envolvimento aqui da comunidade Calvário, tá? Em um outro nível, tá bom? Só para vocês terem uma ideia que é importante isso. Ter estratégias, definir alvos, tá? Por quê? Porque a gente precisa se mover por objetivo, porque o evangelho é o objetivo. O evangelho, ele é claro, é o objetivo. Então, nós vamos ver algumas as coisas que nos ajudarão a entender melhor essa questão. Primeiro, identificando o discípulo em potencial. Precisa entender que durante nossas vidas, as pessoas vão e vêm, passam por nós. Né? Nós temos contatos, temos relacionamentos com várias pessoas. E aí, durante a nossa vida, cabe a nós, identificar aquelas com as quais nós podemos estabelecer um vínculo de discipulado, ou seja, de caminhar junto, de estar mais perto. Por que a gente precisa entender que nós temos que estabelecer? Por quê? Porque o discipulado é algo intencional. Ele é premeditado e ele é estimulado e não acontece por acaso. Eu preciso desejar. É o que aconteceu com Paulo a Timóteo. Paulo a Timóteo mesmo, né? Ele chama o Timóteo, mas também aconteceu com Paulo, com Barnabé, certo? Com Barnabé, quando ele fala assim, não, vem cá, eu vou cuidar do Paulo. Porque quando os irmãos ficaram sabendo que o Paulo havia crido, né, que havia... as pessoas ficaram com medo quando Paulo chegou em Jerusalém. Quando Paulo chegou em Jerusalém, eles ficaram com medo, eles ficaram preocupados.
Eles falaram, meu Deus, o Paulo tá aí, o Paulo ele era um cara assim, tal, 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 tal. E agora? O que vai fazer? Aí tá lá no Atos 11:30. Desculpa, gente, peguei é um outro texto aqui que fala que conforme pós resolver enviar ajuda aos irmãos, e se fizer enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Paulo. Então, assim, os irmãos, o Barnabé, ele fala, não, vou cuidar do Paulo. O Timóteo, o Paulo falou, vou cuidar do Timóteo. Por quê? Porque era necessário que alguém empregasse sobre a vida dessas pessoas um discipulado, um discipulado intencional, né? Não é por acaso, é uma decisão. Então, as pessoas que andam à nossa volta, elas precisam, a gente precisa identificar aquelas que eu falo, poxa, vou investir, né? A pessoa também precisa desejar, tá? Desejar. Depois eu pego para vocês aqui, mas assim, essa é a ideia. Então, olha, é verdade também que existem situações em que o discipulado se desenvolve naturalmente, como em casa, com o cônjuge, com os filhos, no trabalho, ou com aquela pessoa que está sob a nossa liderança. Isso é natural acontecer. Contudo, Jesus buscou os seus discípulos de forma intencional, nós vemos isso nos textos de Jesus, e não foi uma situação em que eles começaram a caminhar com Jesus e depois, naturalmente, foi acontecendo o discipulado. Portanto, você e eu temos a missão de buscar nossos discípulos. Fazemos isso, primeiramente, identificando quem são as pessoas ao nosso redor que ainda não conhecem o amor de Deus e que precisamos discipular de maneira intencional, aproximando-nos dela estrategicamente. Certo? Vamos lá. O que é isso, gente? O que é aproximar-se delas estrategicamente? Então, vamos estabelecer, então, estratégias na busca do discípulo. Vamos colocar aqui algumas coisas e a gente vai conversar sobre elas. Por que estrategicamente? Porque não é também chegar na pessoa e vir com os 2 pés no peito dela e falar, você é um desconvertido, você precisa de Jesus, né? Primeiro, você tem que identificar quem você quer discipular, quem você quer andar, quem você quer mostrar. Bem, se você já faz isso na tua casa, se você tem o seu filho, se você tem a sua filha, e você faz isso na sua casa, você já está ganhando muita coisa. Não faça isso em casa, tá? Faça isso em casa. Nem sempre vamos conseguir influenciar muitas pessoas ao mesmo tempo, embora isso possa ocorrer com o nosso testemunho de vida. Então, precisamos olhar ao nosso redor e, sob a direção de Deus, em oração, escolher uma ou 2 pessoas com as quais vamos nos relacionar com este propósito. Ou seja, veja, gente, o evangelho não é você se fazer igual a Jesus, pegar 12 pessoas. Pegue uma. Pegue uma para andar junto. Pegue 1 ou 2 para você fazer um trabalho sistematizado, organizado, de leitura da Bíblia junto com essa pessoa, investir um tempo na vida dela, orando junto com ela, certo? Tomando um café junto com ela, almoçando junto com ela, fazendo um trabalho pessoal de visitas na casa dela, ela na tua casa, e você trabalhar isso, e você trabalhar esse discipulado, buscando sempre mostrar para ela a vida que Jesus quer de nós. Então, orando junto com ela, nós vamos ver algumas outras coisas aqui. Ore diariamente por essas pessoas. A oração vai gerar em você um maior compromisso e amor por elas. Ore por elas, coloque elas nas suas orações. Se identificou quais são, ore por elas. Aí, depois que você orou, busque a oportunidade de se aproximar das pessoas de maneira informal e amigável. Comece chamando ela para um café. Gente, desculpa, se vocês não assistiram a Forja, eu vou ter que comentar aqui. Depois vocês assistem lá. O cara chega lá e encontra o jovem e ele fala assim, como que você está no seu tempo hoje? Você quer almoçar comigo? Entendeu? Então, assim, a oportunidade informal, certo? E naquela oportunidade informal, ele nem falou de Jesus no primeiro momento. Ele fez perguntas, o que você quer ser?
Como que você quer que as pessoas te enxerguem? E depois o menino foi refletir e tal. Só para vocês terem uma ideia. Comece chamando para um café, para um momento de bate-papo no trabalho, né? Naquele cafezinho do trabalho ali na copa, no lugar ali, no refeitório. Ou ainda convidando para fazer algo juntos, caminhar, sair para um passeio, tomar um suco, ir no parque, sabe? Ah, eu preciso fazer um apontamento aqui. Gente, aqui nós estamos falando de, nesse relacionamento, homem com homem, mulher com mulher, tá? Não vá querer desenvolver relacionamento discipulador com uma mulher. Aí você não tem como chamar a pessoa para um passeio, para ir tomar um café, né? Já, almoçar junto. Casal com casal, perfeito. Homem com homem, mulher com mulher, casal com casal. Tá? Essa é a dinâmica. Beleza? Você é líder de ministério de louvor e você é um homem. Não vá discipular uma irmã, uma jovem do ministério de louvor. Tenha alguém para você direcionar. A jovem chegou para você e falou: eu tô triste porque o meu namorado não sei o que, tá carente. Direcione para alguém. Chame alguém. Não converse com essa pessoa sozinho. Tá? Eu precisei pontuar isso para não parecer que assim, então. Não. Eu sei que vocês aqui são todos inteligentes e entendem do evangelho, mas é importante pontuar isso, até porque tem pessoas assistindo a gente aqui no Facebook. Então, é homem com homem. Não fuja da aparência do mal. Isso aí. Né? Não deis lugar ao diabo, né? Então, assim, é bem por aí. Tá bom? Entendeu? Então, passa. No filme A Forja, você tem lá um encontro lá do evento lá que eles chamam lá, que é o nome do filme A Forja. Só homens, né? E aí vocês percebem que também tem o das mulheres, que acontecem no salão de cabeleireiro, que só tem mulher. Elas orando ali e tal. Então você percebe essa dinâmica, inclusive no filme. Você tem um encontro exclusivo de homens, você tem um encontro exclusivo de mulheres para trabalhar essas questões. Quando junta tudo, aí é o PGM, que nós desenvolvemos aqui. Aí no PGM, junta tudo e a gente se fortalece mutuamente. Mas no relacionamento discipulador, é, tem as tochas, né? Verdade. É a forja e no filme tem as tochas. Mas é isso. Então nós temos que trabalhar essa dinâmica, né? Dentro do relacionamento discipulador, não dá para ter essa relação. Pastor Otoniel, eu chego e falo assim, vou discipular, né? Por exemplo, eu fiz um trabalho com uma jovem da igreja, mas assim, eu mandava o material para ela de, 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 de leitura da Bíblia e tal, era um estudo. Aí ela fazia as anotações, aí eu marcava o encontro com ela, junto com a minha esposa, dentro do ambiente, eu e a minha esposa, junto com ela, conversando com ela, discipulando ela, certo? Por quê? Porque não dá, certo? Não dá. É simples assim. Não dá. Tá? Agora, em contrapartida, eu pego, vou por exemplo, vou para Indaiatuba, eu falo, Rafa, posso levar, o Rafa e Rochelle, posso levar o Hugo? Tranquilo, vai lá com o Huguinho vai. Ô, Glete, a Glete está assistindo aqui pelo Facebook. Olha, eu vou para Indaiatuba, o Gabriel pode comigo? Pode. Agora, não dá para eu chegar e fazer um convite desse para um. Aí, ali naquele caminho, a gente vai conversando sobre o evangelho, a gente vai falando sobre a vida e tal. A gente vai tendo um relacionamento discipulador ali. Não dá para fazer uma coisa dessa. Eu pego o Rafael, chamo o Rafael e falo, Rafael, vamos lá tomar um café ali comigo ali em casa. Estou eu sozinho em casa, então vai lá em casa lá para a gente tomar um café. Por quê? A gente consegue, eu e o Mike. Então, assim, a gente consegue ter esse relacionamento discipulador, eu e o Danilo, sozinho. Mas com as mulheres não dá. É simplesmente isso, tá, gente? É inviável. E não é nem um pouco sábio, tá?
Gleice, justamente. É importante a gente ter esse relacionamento de perto e dentro de uma realidade dessa que eu estou falando. Tá, gente? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o assunto que eu coloquei para trás? O pastor acho que colocou que a passageira parece do mal. Querem comentar alguma coisa sobre o assunto anterior, sobre essa questão do relacionamento e tal? Ó, se quiser, levanta a mãozinha aí. Pode falar, pastor Washington. Vou comentar aqui para não ficar muito longe, para depois eu lembrar. Que nem a gente estava falando sobre a questão da inconstância, e aí a gente partiu para a questão da identificar discípulos em potencial. E mesmo quando a gente identifica um discípulo com potencial, isso não nos traz a certeza e nem uma garantia de que essa é a pessoa que você vai investir tempo, que você vai fazer todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, está aprendendo aí hoje como fazer, vai ter o resultado que esperamos. Porque, irmãos, se tem uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos, é que as máscaras, se pode dizer assim, não sei se essa é a palavra, se for muito forte depois você me corrige, né? Que essas máscaras de aparência da questão da constância e da inconstância cai quando chamamos as pessoas para as responsabilidades. Aí não tem como. Ela pode ir levando, ela pode ir se escondendo atrás de uma posição assim de firme, de constante, de pessoas que têm certeza da vocação, que têm certeza do chamado, que têm certeza até da sua própria conversão, da sua identidade em Cristo. Ela pode ir levando. Mas geralmente, irmão, o ponto alto, que é onde você vê se a pessoa é constante, se ela é convertida mesmo, se ela tem certeza da chamada, se ela tem certeza da vida cristã, que ela realmente quer seguir os passos de Jesus e tal, é quando você chama elas para responsabilidade. Porque quando você chama essas pessoas para algum tipo de responsabilidade, no meio do trabalho, no meio do discipulado, no meio da vivência cristã, é onde elas mais têm demonstrado a inconstância. E olha, nesses últimos tempos, eu acredito que aí também, que não é diferente, nós temos vivido muito isso. É a questão das pessoas que nem o que eu comentou no começo, de ter uma vida cristã muito rasa, sabe? Aquela coisa muito assim. E olha, eu falo, aí você depois fica com aquele pensamento, como eu já me peguei várias vezes, poxa, mas a pessoa tem tanto potencial, a pessoa, é uma pessoa que tem, assim, potencial para ser, assim, uma dinamite, que nem diz os pentecostais, uma dunâmia na mão de Deus, só que Verdade. não consegue ser constante. E aí, quando você chama a pessoa para responsabilidade, para que ela dê um passo a mais, para que ela possa dar um passo a mais para um crescimento pessoal dela, é a hora que ela recua. E aí você tem que começar o trabalho tudo de novo. E tem pessoas que, quando ela recua nesse ponto, ela nunca mais volta a ser a pessoa que ela demonstrou ser até aquele momento. Perfeitas colocações, professor Washington. Porque justamente isso, aquele silogismo, aquela análise que eu fiz, né? Nem sempre a constância ela é detectada, né? As pessoas muitas vezes literalmente trazem assim, essa máscara, essa característica de que é forte, de que é constante. A pessoa tem a vida inteira dentro da igreja, a pessoa tem o tempo inteiro, sempre esteve envolvida, mas quando chama para uma responsabilidade mais séria, ela não consegue dar continuidade, né, naquele processo. E é interessante que você colocou também, pastor Walsh, que assim, identificar é um passo, mas nem sempre o tempo que você vai investir nessa pessoa vai surtir o efeito esperado, o efeito que você gostaria. Veja, Jesus andou com 12 durante 3 anos. Jesus é o maior mestre de todos. Jesus é o Senhor dos senhores. E ainda assim teve um que ele investiu 3 anos da vida dele na vida dessa pessoa, e essa pessoa fez o que fez. Não, todos, né? Todos abandonaram ele. Todos. E o Paulo passou por isso, por abandono, os discípulos passaram por isso. Não tem jeito. Por discípulos, que ele investiu a vida dele na vida dos discípulos e foi abandonado. Sim. Então, assim, nem sempre, na verdade, na grande maioria das vezes,
o relacionamento discipulador, entender que fazer discípulos tem sim, como eu disse agora há pouco, existem luzes no fim do túnel de pessoas que você vai vendo, fala, poxa, como que nós estamos conseguindo impactar essas pessoas? Mas assim, mas a grande verdade é que na boa parte vão ter uma vida mais comum, sem muito envolvimento, e aí você vai ter que ir por erros e acertos, não tem como identificar, não está na testa da pessoa que ela vai dar o fruto necessário. Você vai ter que investir. E eu É falo igual isso também. semente lançada no chão, você não sabe qual que vai frutificar. E eu falo isso também porque, assim, para que os discipuladores também que estão sendo formados não se frustrem quando isso acontecer. Perfeito. Para que eles possam ter esse entendimento. Ah, que você vai gastar tempo, que você vai se doar, que você vai abrir mão de viver a sua vida em alguns momentos para poder investir na vida de outras pessoas. Mas isso não é uma garantia que elas vão. Isso não é uma garantia que vai atender assim, ainda que depois você olhe, porque hoje eu olho para tantas pessoas e falo, poxa, a pessoa tinha um potencial incrível, mas infelizmente ela optou por não continuar. E eu não posso me frustrar com isso, eu não posso deixar, colocar em dúvida o meu chamado, o que Deus me chamou para fazer, o que Deus tem colocado no meu coração por causa de pessoas que você vai gastar tempo, que você vai investir e que elas vão retroceder. Isso é uma coisa normal dentro de todo o discipulado bíblico, que aconteceu no Antigo Testamento e aconteceu no Novo com Jesus e aconteceu com os discípulos, acontece conosco na igreja de hoje e enquanto nós estivermos trabalhando com pessoas, vai acontecer também. Não é uma conta, não é 2 mais 2, né, professor Washington? Que é uma conta exata, né? Não tem então, como. talvez você vai investir, e sabe o que é mais complexo? É que talvez você vai investir 1, 2, 3 anos na vida da pessoa, e é no terceiro ano que você vai perceber, você fala, poxa vida, 3 anos, cara, gasto. Mas também tem um outro ponto também que nós podemos considerar, né? Porque, assim, tem pessoas que você vai investir na vida dela hoje e vai chegar um momento que você vai falar assim, caramba, não dá mais, eu preciso parar aqui. Aí você para e você pensa que não vai frutificar. Mas é por causa do tempo da pessoa. E aí você vai encontrar ela amanhã ou depois e você vai ver traços do seu discipulado e que ela foi. Chegou o momento que ela decidiu e foi. Então, assim, é um período, assim, é uma caminhada mesmo, assim, é um tempo, assim, que não dá para... É muitas coisas que envolve. É a analogia que eu coloquei aqui, é o cara que saiu a semear, né? A parábola que Jesus contou, né? Embora tenha um contexto lá, tal, mas é literalmente isso. Pessoas, o cara que está lá, o agricultor que está lá na roça, lá, e ele está, seja ela de alta escala ou agricultura familiar, ele planta. Ele pega um monte de semente e sai. Agora ele não sabe qual que vai vingar. Ele não sabe qual é a que vai dar fruto. Ele não sabe qual é a que vai dar frutos bons. Que talvez até dê frutos, mas dê frutos ruins. Que é um outro problema, né? Não é que não deu fruto, mas deu fruto ruim. Tem os que não dão fruto, tem os que dão fruto ruim e tem os que dão fruto bom. Agora, ele não deixa de insistir nessa demanda, ele não para de semear. No próximo ciclo, ele tem um ciclo inteiro. E ele só vai saber o resultado final quando termina o ciclo. Terminou o ciclo, ele vai continuar plantando. Porque não sabe, de novo, qual é a que vai dar o fruto bom, qual é a que vai dar o fruto ruim, qual é a que não vai dar fruto. Mas ele tem que continuar plantando. Pois não, Bel? Graça e paz, irmãos. Bom dia. Amém. Irmãos, o Nel tá falando aí de frutos, né? E eu ontem tive ali na minha irmã, só para dividir com os irmãos aí. Uhum. Estive ali com a minha irmã na casa dela, né? E ela mora numa área agora meio que rural ali e anda plantando umas coisinhas lá. E tem 3 anos que eles plantaram a jabuticabeira. E ontem a gente participou da primeira colheita dessa jabuticabeira lá. E aí saiu alguma jabuticaba docinha, incrível, sabe? Sem agrotóxico, sem nada. Aí, maravilha. E outras não estavam tão boas.
mas tinha que ser tirada. E aí, agora, o senhor falando isso, me veio a reflexão que, mesmo não sabendo, né, que tipo de fruta aquilo ia dar, se ia dar uma fruta boa, porque às vezes numa planta vai aparecer diversos frutos, assim, da mesma espécie, mas com sabores diferentes, igual o da jabuticaba ontem. Só que eles estavam já planejando, não, agora nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para que na outra colheita venha vai dar frutas mais saborosas, né? E eles falam Opa! com um ânimo naquilo que eu falei, meu Deus, eu não sei nem para onde vai essa plantação. Mas eu olhando assim na meditação que o senhor colocou aí, nós temos que ter essa visão, né? Que vamos semear ali, né, em algumas pessoas, não vai dar o fruto tão bom, talvez, naquele momento, mas que até essas pessoas, em determinados momentos, elas podem dar frutos melhores. E que eu falei assim: olha, o Senhor e o Espírito Santo nos guia em coisas tão simples do dia a dia, para que a gente aprenda que investir no outro vai ser igual mesmo o cultivo de um plantio. Amém? É só para dividir mesmo com os irmãos. Bela colocação. Olha que bênção, gente. Que lindo. É isso mesmo, Ariana. Que lindo. E eu gostei, sabe do quê? Que a Bel falou assim, ó. E eles estavam planejando como fazer para que na próxima colheita os frutos fossem melhores. Porque é justamente isso. É não olhar para o fruto e condenar ali a pessoa por condenar. Aquilo que o pastor Walsh falou, que conecta com o que a Bel falou. Talvez aquele momento, aquele fruto saiu, alguns daquele seu trabalho saiu docinho. Você fala, poxa, que alegria, gente, que bênção que é trabalhar com essa pessoa. Olha como que ela tem frutificado, olha que frutos gostosos. Inclusive, vou pregar sobre árvore e frutos à noite, tá, gente? Simplesmente a cristocidência do negócio, tá? O texto vai falar um pouco sobre isso. Mas em um outro contexto, obviamente. Aí, assim, analisar para o fruto, muitas vezes você vai olhar para outra pessoa e falar, caramba, mas isso aqui não está tão legal, esse fruto. Então, mude a estratégia, veja o que você... Porque, assim, o problema muitas vezes, e aqui tem uma lição para nós, que vamos trabalhar com que nós também temos trabalhado com discipulado. Muitas vezes, o fruto ali não foi tão docinho, não alcançou o objetivo esperado, porque nós falhamos no nosso discipulado, que foi aquilo que nós começamos da aula. Nós negligenciamos alguma coisa. E talvez não é condenar o fruto, não é condenar aquela árvore pelo fruto que ela deu um pouquinho azedo. É falar, não, então calma aí. Eu preciso, como a Bel falou, ou preciso pensar em um outro planejamento. O que eu posso, não só para que, hoje é ceia, não só para este fruto que deu um pouquinho azedo, melhorar ele, mas e os próximos que eu plantar, eu já vou seguir uma nova dinâmica que vai facilitar, porque eu vou fazer uma análise do meu discipulado também. O problema, muitas vezes, não está só na árvore que deu fruto, mas na maneira que nós cultivamos essa árvore. E aí a gente precisa melhorar algumas técnicas de cultivo, de relacionamento, de vida na vida, desprender tempo para as pessoas. Enfim, olha onde está indo essa conversa. Que lindo. Eu amo a EBD aqui com vocês, porque já tem os 3 encontros nossos que cada um de vocês tem trazido um compartilhamento. Semana retrasada, que nós semana passada não tivemos, o que eu trouxe um negócio aqui que fez assim, buf, explodiu, né? Foi uma aula assim que tomou um dinamismo violento por conta de uma fala. E olha onde nós chegamos com essa conversa, né? Eu vou ficar remoendo o resto do dia e talvez influencie minha pregação da noite essa conversa, né? Que eu vou terminar de escrever ela aqui, nas questões práticas, né? Bem, gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu acho que, para mim, as abordagens aqui, as considerações foram muito produtivas, assim, para a gente entender o papel do discipulado, do discípulo, daquele que está sendo discipulado, que está sendo cuidado, e o papel do discipulador, daquele que está cuidando. Certo? Ficou muito, muito claro para nós aqui, né?
Eu vou dar uma corrida aqui, porque eu acho que hoje a gente não consegue terminar essa aula de hoje, porque tem outra parte que é da vida disciplinar, mas a gente não tem problema, a gente volta semana que vem falando da vida disciplinar. Ó, descubra o que essas pessoas gostam. Todos nós gostamos de alguma coisa que nos chama a atenção. Descubra o que a pessoa escolhida gosta de fazer para facilitar sua aproximação e abrir um caminho para o diálogo. Eu vou abrir aqui agora eu vou abrir uma discussão brava aqui. Ou eu não coloco isso? Tá no Facebook, as pessoas podem achar ruim. Coloca. Ah, gente, eu já fui assistir jogo de São Paulo no estádio para poder se aproximar de pessoas, para estar mais próximas das pessoas. Pelo menos confessou o pecado. Isso aí. Se fosse ver no jogo do Corinthians, você conta mais pessoas doentes. Ah, também. Agora só falta deixar, Psicologicamente. E eu fui para estar mais perto de algumas pessoas. Óbvio, fui também assistir meu time, eu gosto de futebol de São Paulo, mas aquilo cria um vínculo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas gostam daquilo, e aí você se aproxima, você se desarma, fala, não, vou me aproximar dela aqui. A pessoa gosta de assistir cinema, vai no cinema com a pessoa gosta de comer um lanche, vai comer um lanche. Então, faça também o que a pessoa gosta. Não é um relacionamento assim, gente, não é um relacionamento, hoje em dia, a maior estratégia de evangelismo são duas que eu vejo hoje. É o discipulado e plantação de igreja. Tá? E não sou eu só que estou falando. São pessoas que têm desenvolvido evangelismo e missão, que fala, é plantação de igreja e discipulado. Por quê? Porque aí no discipulado 1 a 1, no relacionamento com a igreja, que você vai descobrindo o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, tal. E aí você entra na vida da pessoa, aí você ganha uma pessoa, essa pessoa ganha outra pessoa, essa pessoa ganha outra pessoa. E aí você vai multiplicando aquela ideia, aquele comportamento, aquela compreensão de evangelho. Gente, é mais demorado, né? Porque a gente não sai enchendo a igreja de qualquer jeito, porque você vai desenvolvendo relacionamentos, e isso demora, e aquilo que nós falamos, é um plantio que você vai plantar e você não sabe o fruto que vai dar, mas você tem que plantar. Pois não, Kio? Pode parecer um exemplo chulo que eu vou dar, mas quer ver reunião de gente fanático. É impressionante. Eu já tive em torcida organizada e são fanáticos. Isso. Mas eu tive, quando alguém tiver oportunidade, mesmo por curiosidade, você vai numa reunião política, num comitê político. Ali, eles são fanáticos pela sua causa. É interessante que o líder, ele tenta passar esse fanatismo para os liderados. A coisa é impressionante. Eu tive uma vez numa reunião lá na Poli, sobre sociologia, e o professor trouxe para nós lá um bando de político lá. Rapaz, eles falavam de uma causa, de um mundo utópico, um mundo perfeito, que contagiava. Você quase virava um político também. É coisa impressionante. Aqui eu posso falar, como se fosse uma lavagem cerebral que eles fazem. Claro que o evangelho se pauta em transformação, não só em lavagem. Só lavar, tira por cima, mas a transformação é de dentro. Mas é impressionante a transformação que eles tentam, a lavagem que eles tentam fazer pela causa. Rapaz, é uma coisa muito louca. É uma coisa que realmente é contagiante. Até você consegue até achar algum tipo de beleza nisso. E é interessante que o professor falou para nós lá que o político, ele vive política. Ele fala como político. Ele vive, ele acredita na política. E mesmo no país que nós sabemos como que é, né, a política no Brasil. É um mundo, realmente, parece que eles criam um mundo paralelo na sua mente, que eles tentam passar isso, essa profundidade de viver a política, mesmo sabendo que é algo muito pessoal, é algo que se ganhar, ele vai usufruir do seu ganho, é muito para si próprio, bem para o povo, pro povão, para a sociedade. Passou o pleito, já era. Eu fui eleito, e conseguir. Claro que uma vida de cristão não é assim que funciona. A gente sempre está tentando se desfazer de si próprio, do que o tem, para poder ajudar para o próximo. Mas realmente é impressionante como é que funciona uma reunião lá de política ali, a imersão que eles têm dentro da causa. Amém?
Isso aí é uma grande... É uma bela de uma analogia, porque tipo assim, as pessoas andam com político, falam com político, vivem com político, defendem uma causa política e tentam passar isso para os outros que estão ali, né? Então, assim, e a gente precisa desenvolver relacionamentos de uma forma que as pessoas entendam quem somos, como somos, porque somos, tal, mas também entrando no mundo delas, né? Entrando no mundo delas, participando da vida delas, tá? Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi dentro do casamento, né? No casamento judaico, regado a bebida. E não vem com aquela conversa de que o vinho que Jesus fez era sem álcool, não, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Para com essas conversas. Foi vinho fermentado e pronto, acabou, tá? Não tem. Quem estudar um pouco de cultura judaica vai ver que o vinho é fermentado. Mas, e por que Jesus fez? Mas não é pecado? Não, porque está no ambiente das pessoas. Era aquela ambientação comum. A gente tem um evangelho que quer ficar longe desses ambientes. A gente não quer viver, praticar uma vida prática de influenciar as pessoas no seu ambiente. Jesus estava almoçando na casa dos publicanos depois que ele chamou Levi, que é o Mateus, e os caras disseram, ele aí come com publicanos e pecadores. Nós hoje não queremos. Muitas vezes, quando a gente foi no jogo do São Paulo, que eu falei, a gente saiu comendo pizza, a pizza de R$10 do Morumbi, né? Graças a Deus não nos fez mal, porque a pizza R$10, e a gente comprou umas 10 pizzas, cada um comprou 2 lá e tal, e vinha comendo, descendo eu esqueci o nome daquela avenida que vai dar lá embaixo, na Francisco Morato, e comendo pizza e tal. Mas o que é o ambiente ali comum daquela galera. E a gente desenvolve relacionamento. Pastor, mas isso aí é uma abordagem... cara, eu sou da opinião de que, muitas vezes você vai para o mundo da pessoa para poder alcançar ela lá no mundo dela. Diga aí, pastor Washington. Lembrando também uma coisa que o que eu falou aí, e o que eu falou assim, que a forma com que eles apresentam o que eles acreditam, ainda que nós sabemos que o fim não é assim tão bonito, quase que convence ele a ser um político também, ou as pessoas que estão ali. Mas você sabia que isso é uma técnica incrível? Porque assim, o cara ele tá tão apaixonado por aquilo que ele acredita, ele tá tão incendiado com aquilo, que ele consegue impactar outras pessoas. E aí a gente não estava falando sobre discipulado? Sim. E por que nós não vivemos isso no cristianismo que nós acreditamos e confessamos? Porque, irmão, de verdade, eu vou falar uma coisa para você. O que pode incendiar uma nova geração são líderes incendiados, que acreditam, que realmente vivem isso. Porque, irmão, você quer ver que coisa triste é você ir ouvir uma pessoa falar de Jesus e você olha para a pessoa e fala, mas que Jesus é esse que ela está apresentando? Ou que projeto é esse? Ou que trabalho é esse, eclesiástico? Tem hora que nós estamos ouvindo pessoas transmitindo o evangelho que só de nós olharmos ele transmitindo, a gente já consegue colocar em xeque. Será que eles acreditam mesmo nisso? Porque é uma forma de transmissão assim, sabe? Sem vida, sem paixão, sem essas coisas que nos mostram. Porque eu fico imaginando aqui, quando a gente volta para o Evangelho, quando assim que começa o desenrolar de Atos dos Apóstolos, que Pedro e João cura lá o paralítico na escadaria do templo, e aí prendem eles, e aí quando eu vou interrogar eles, eu acredito, ao meu ver, que eles iam pensar que de alguma forma eles iam ficar meio... Pedro está convicto da fé dele de tal forma que convence até quem ouve ele. Não, peraí, é aquele Jesus lá, aquela pedra rejeitada. Olha só como o discurso inflama e demonstra o que a pessoa está vivendo. Então, assim, eu acho que para nós, como discipuladores, nós precisamos retomar isso para a nossa vivência, porque é diferente, a gente sabe disso, é diferente quando você está ouvindo um orador que tem certeza do que ele está transmitindo e que você consegue enxergar nele, que ele vive realmente aquilo que está transmitindo, tem um alcance muito maior do que aquele que
você ouve ele e fala, rapaz, será que ele acredita nisso mesmo? Então, assim, eu acho que o discipulado, a vida de igreja, eu acho que o motivar pessoas, eu acho que passa também muito por isso. Porque, assim, eu sei que tem pessoas que atraem para coisas erradas. Mas se nós cremos mesmo nesse Cristo morto e ressuscitado, nesse que é o caminho, nesse que é a verdade, nesse que é a vida, isso precisa andar conosco totalmente. Toda vez que as pessoas nos ouvirem, tem que ver que nós realmente cremos e que somos apaixonados e que estamos dispostos a gastar nossa vida por essa missão, porque essa é a missão que nos foi confiada. Eu acho que ultimamente tem passado muito por essas coisas também, sabe? Eu tenho visto muitos cristãos que dizem que são cristãos, que crê no ministério, que crê na chamada, mas que quando vão compartilhar sobre os seus planos ou aquilo que Deus o chamou para fazer, é um desânimo tão grande que o ouvinte fala, será que ele acredita mesmo? Se nem ele acredita, como que eu vou me envolver nessa missão? Então, eu acho que isso... Ó, gente, cedo, minha cabeça agora foi longe. É isso aí. Aquilo que eu venho conversando muito com... A gente vem conversando muito, né, Horta? Se nós estivermos envolvidos no projeto, nós estivermos envolvidos na missão de Jesus que ele entregou a nós não tivermos esse amor, essa gana, essa vontade, ou tudo ou nada, porque como que eu colocou para esses caras, da política é tudo ou nada. Os caras defendem aquilo a ferro e fogo. Os caras, né? Inclusive, tem esses movimentos. Eu falei na eleição para presidente, falei, se os cristãos, falei isso no altar da nossa igreja, se nós, os cristãos, defendêssemos o evangelho. Sim, como eles defendem a política. Como defendem Bolsonaro e Lula, Nossa. meu irmão, nós incendiávamos o Brasil. É isso, é sobre isso que eu tô refletindo aqui, sobre isso que eu tô falando. Porque, assim, quando você vai pregar Cristo a sua missão e a missão de levar a igreja adiante, porque como nós entendemos, Atos dos Apóstolos é um livro que não acabou, não terminou. A história continua sendo escrita, certo? Sim. Só que quando você vai, por exemplo, aí você vai comissionar você vai investir em um novo discípulo e você vai apresentar o evangelho para ele. E ele vai crer no evangelho. Aí ele olha para você e vê que a sua certeza sobre o evangelho é tão limitada a ponto de você não estar disposto a nem assumir responsabilidades, como nós disse agora há pouco tempo. Muito menos se doar pela causa do evangelho. Que tipo de discípulo vai ser formado? Ele nem vai caminhar. Porque, assim, nas coisas simples que nós vamos dando demonstração do que nós temos crido. E nós sabemos disso, porque, assim, até onde a gente está disposto mesmo a nos envolver, a mergulhar, a nos dispor, é isso que vai fazer a diferença. E também, eu vou falar outra coisa também aqui que, tá indo muito longe, Saulo. Não, minha cabeça está indo muito longe, porque assim, isso vai demonstrar também o tipo de discípulo que a gente vai formar, irmão. Se eles vão ser rasos, se eles vão ser aquecidos, se eles vão ser pessoas envolvidas com a obra de Deus, ou se eles vão ser frequentadores de igreja que não querem ter responsabilidade, porque sabe que a responsabilidade vai lhe custar alguma coisa, vai lhe custar um tempo, vai lhe custar uma dedicação um pouquinho maior. Por quê? Porque eles... Então, assim, eu acho que o que nós precisamos, acho que uma coisa que tem faltado é realmente nós sermos inflamados de novo mesmo assim, e voltar a queimar de novo assim pela causa do evangelho, pelas coisas que realmente fazem sentido. Porque, assim, hoje a gente vive uma fase na igreja, quando eu falo na igreja de forma geral, em todas as igrejas, que é uma coisa que eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido para o Senhor guardar o meu coração disso. Nós estamos vendo pessoas que têm acostumado a oferecer para o Senhor aquilo que não lhe custe nada. As pessoas só querem oferecer o que não lhe custe nada. E como que você vai oferecer ao Senhor algo que não te custe nada? Não faz sentido. Entendeu? Para mim não faz sentido. Lembra do Davi, quando foi adorar ao Senhor e chega nas terras de Araruna, e aí quando Araruna sabe que é o rei que está lá, ele disse, não, pega as terras, é tudo de você, o que você precisar aí para poder adorar ao Senhor, para poder oferecer ao Senhor, não vou te cobrar nada. O que Davi fala? Não darei ao Senhor, não darei ao Senhor
Algo que não me custe nada. Então, assim, nós estamos vivendo uma geração meio difícil para essas coisas, porque as pessoas acostumaram a ofertar ao Senhor algo que não lhe custe. E eu falo de todas as áreas. Se custar o meu dia, a minha manhã de domingo, que eu posso dormir até as 10, eu não vou. Se me custar um dia que eu posso almoçar aqui, não. Entendeu? Então, assim, é esse tipo de discipulado que, infelizmente, está refletindo nas pessoas. E aí, quando você olha para a igreja, você não consegue, por exemplo, encontrar pessoas que falam assim, não, poxa, eu preciso entender que para mim ofertar algo do Senhor precisa ser algo que me custe. Se não me custar, eu não posso oferecer. Então, assim, é uma longa jornada, é um grande desafio para nós. Só que é como a gente tem conversado mesmo e a gente sempre tem falado. Isso tem que partir de nós, discipuladores. De nós, que somos discipuladores. Então, assim, se é para mim viver assim um evangelho e querer discipular uma pessoa com algo que não me custe nada, eu já sei que não vai surtir efeito nas pessoas. Então, os caras acreditam tanto que estão dispostos a dar a vida dele pelaquela causa que ele acredita. E nós temos a revelação da verdade, do caminho e da vida na nossa mão e não estamos dispostos a fazer nenhum sacrifício. Então, assim, aí você vê... eu vou falar de uma impressão minha, tá, gente? Aí uma impressão minha, particular. Aí tem muitas pessoas que vieram me perguntar, mas, pastor, porque assim, como eu falava há 2 anos atrás, vem se repetindo aos longos do tempo. Se existem pessoas dentro da igreja que sabem a quantidade de dinheiro, de verba que foi cortada para isso, que foi cortada para aquilo, que foi... Não estou falando que não pode saber disso. Só que assim, e a pessoa, aí sabe aquele meme, aquela brincadeira, tem no Instagram, que é um jovem, os jovens zoando, né? Aí dizendo assim, eis que o jovem chega do futuro, vem do futuro para os dias dos discípulos, como se alguém tivesse vindo do futuro para os dias dos discípulos, assim, olha, eu vim do futuro e eu preciso que você avise Jesus que Judas vai trair. Aí tem 3 discípulos, aparentemente, ali sentados, perguntam assim, mas qual Judas? Aí o jovem que vem do futuro coloca a mão na cabeça e diz, e tem 2, tipo, sabe? É justamente essa a ideia. É uma sátira, é uma brincadeira, e tem 2, porque muitas vezes o cara sabe tudo sobre tudo, né? Como, vamos pegar o tema, o que eu colocou, que foi o que eu colocou, que o problema é seu, já vou dar a responsabilidade. Por isso que eu gosto de ouvir o que ele muda o nível do negócio. Ele trouxe um assunto muito importante. Mano. O cara tá lá, e o cara se envolve com a política, o cara defende aquela causa, o cara faz de tudo por aquilo, o cara conhece onde o candidato dele nasceu, quais foram a formação do candidato dele, tudo, o cara conhece tudo. O cara tá dentro da igreja, aí o cara pergunta onde Jesus nasceu, o cara não sabe. O cara conhece tudo daquele líder, daquela pessoa, daquela figura. Aí você tem isso em todas as esferas. Eu estou falando da questão de política, porque é assim que funciona a política. A política, eu vou falar para vocês, a política tem tomado o espaço da fé verdadeira e genuína de Jesus Cristo das igrejas. As pessoas conhecem mais de política hoje do que de Jesus e do Evangelho. As pessoas se importam mais em saber da vida política do candidato do que da vida de Jesus e sobre o reino de Jesus. Então, se nós somos discipuladores, se o Senhor chamou a gente para discipular pessoas, para cuidar de gente, para fazer discípulos, nós temos que ser a gente tem que ter esse mesmo fervor. Na verdade, o mesmo não. Nós temos que abandonar o fervor para as coisas que nos desconectam do Senhor e colocar no nosso coração, e colocar em nosso coração o fervor que nós tínhamos para as coisas terrenas e falar, não, cara, bem, eu não vou, eu vou, meu foco é aqui, é evangelho, é palavra de Deus, é o evangelho. Então, assim, eu vou colocar fogo na minha vida para que eu compartilhe de Jesus, para que eu cuide, não é só compartilhar, tá, gente? Não é só chegar em pessoas e dizer Jesus te ama, alguma coisa do tipo, e a pessoa vai para a igreja, é cuidar de pessoas também, porque só trazer pessoas para outros cuidarem é fácil, tá? O evangelho não é assim, vai no mundo e evangeliza e entregue na mão de alguém para cuidar. Não é. É evangelizar e ensinar. Faz parte de um processo só. Não tem como desconectar uma coisa da outra. Você e eu,
Nós somos chamados para ganhar pessoas, para amar pessoas, ensinar pessoas e cuidar de pessoas. Isso pressupõe tempo. O Hugo levantou a mão, eu vou te entregar, Hugo, para você finalizar, e você já termina orando para a gente também. Irmãos, o John Wesley disse assim, e pegando esse gancho, ou a gente põe sermão no fogo, ou põe fogo no sermão. Não dá para ser meia boca. Eu tenho uma frase dizendo, foi sem querer, Hugo? Ou foi porque eu falei para você orar no final? Tá bom, filho. Ô, gente, ou a gente vive o evangelho por inteiro, e é esta palavra que o Senhor falou comigo há uns anos atrás. Evangelho por inteiro. Então, eu não posso deixar que nada me impeça de buscar e tentar viver o evangelho por inteiro e não pela metade. Se eu começar a me ater e me preocupar com questões demais deste mundo e minha paixão por demasiadamente para essas coisas, eu vou deixar a chama do evangelho se apagarem de mim. Então, eu não quero. Eu não troco o evangelho por nada neste mundo. Tá bom? Então, você precisa entender isso. Pastor, o senhor é perfeito? Não sou perfeito, mas eu estou na busca por amadurecer. E uma parte que amadureceu em mim foi entender que eu não posso negociar o evangelho, tá? Evangelho é evangelho. Eu não defendo nenhuma outra causa que não seja a causa do evangelho. Eu não defendo. E você precisa aprender isso. Você não precisa e não pode se envolver a defender outra causa que não seja o evangelho. E qualquer outra causa que venha travestida, ou seja, venha maquiada, venha fantasiada de evangelho, e que não é o evangelho em sua essência, você precisa abandonar. Tá bom? Você precisa abandonar. Você não pode viver um evangelho maquiado, fantasiado, travestido de qualquer uma outra coisa. Evangelho é evangelho. E pronto, acabou. Como está dizendo o Michael, hino é hino e vice-versa. Evangelho é evangelho e vice-versa. Né? Hino é hino. Evangelho é evangelho. Nada de evangelho pela metade. É evangelho por inteiro. Nada que venha usurpar o poder do evangelho, que foi o texto que nós lemos aqui. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Certo? O evangelho é poder de Deus para a salvação. É o evangelho que é poder. Não são ideologias, não são pressupostos, não são ideias de A, de B, de C ou de D. Nós somos chamados para viver o evangelho de todo o nosso coração. É o café, né? Conhecimento, amor, força e entendimento. Tá? Então, quer dizer, coração, né? Porque Jesus lá é a gradezinha do café, né? O evangelho é para nós vivermos ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Tá bom? Não é ideia minha isso. É alguém que inventou, não lembro quem foi, não posso dar os créditos porque eu não lembro. Você procura aí, não foi eu que inventei isso. Foi alguém aí, desses caras, que nós somos chamados a amar ao Senhor, ao nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Tá bom? É o café. Coloca isso no teu coração. Café. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, temos que terminar. Semana que vem a gente volta aqui e termina o restante das coisas em nome de Jesus, tá? Quero agradecer aqui aos irmãos que estiveram com a gente aqui no Facebook. Deus abençoe grandemente a sua vida. Aqui atrás, aqui, ó, do meu ladinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui, em cima, é o loginho da Conferência Harris. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Se inscreva até esse final de semana, porque segunda-feira eu vou fazer o pedido dos livros. Quem se inscrever na conferência vai ser um dia inteiro de
imersão na palavra de Deus, sobre o Espírito Santo e a jornada da igreja, o Espírito Santo e a igreja, e uma jornada de fé e comunhão. Então, fez a inscrição, ganha um livro meu intrigante, só que não é um livro antibíblico. Já leram o meu livro, algumas pessoas, já entreguei para algumas pessoas específicas para ler e me dar um feedback. Falei, pastor, é muito bíblico o seu livro, né? Parece, tem muitas pessoas que podem ficar até receosa com ele, mas ele é bíblico, tá? Não tem nada de heresia lá, não. Podem ler, tá? Fez a inscrição, R$25, um dia inteiro de imersão da palavra de Deus. Vai vir o irmão Gonçalo, Kaique Slumial, o pastor Ameire, o evangelista Júnior, eu e o pastor Esli, de Paulinha. Então, essa galera aí vai falar vai ter uma imersão sobre o Espírito Santo e a igreja. E fez a inscrição hoje, fez a inscrição amanhã, vai ganhar um livro de minha autoria, que é o livro Dízimo, uma prática bíblica, mas será cristã? Seja bem-vindo e nós vamos para cima, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um bom domingo para todos e até já às 18 horas no culto de ceia, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Mas, pastor Washington, abre o microfone, já que o senhor falou bastante, e ore para nós terminar, por favor. Foi sem querer que eu apertei, irmão. Não, brincadeira, vamos orar. Vamos orar. Deus, nós oramos a Ti, Senhor, nessa manhã e te agradecemos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tanto aprendizado nessa manhã, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, de cada irmão, Senhor, que compartilhou, que nos ensinou algo nessa manhã. Te agradecemos, Pai, e te pedimos, Senhor, faz com que o nosso coração queime de novo pelas causas do Evangelho, que nós possamos aprender a sermos mais parecidos contigo, Senhor, e que nós possamos gerar discípulos, Senhor, mas não qualquer tipo de discípulo, Senhor. Discípulos, Senhor, a sua imagem, a sua semelhança, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar, guardar a nossa mente, Senhor, nos livrar, Senhor, das distrações desse tempo presente, para que nós possamos seguir focado no alvo e naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pai, pedimos, Senhor, toma a direção do culto logo mais à noite, que será um culto celebrado em seu memorial, onde cearemos e participaremos da Santa Ceia, que o Senhor possa abençoar cada família que vai se reunir, de perto, de longe, e cada família representada, Senhor, no culto dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Liga o microfone, pastor.